A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 33. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Este versículo 3, ele pode indicar que Deus está nos controlando, mas também Deus nos protege. Se ele vê o que acontece em toda parte, ele está observando todos. Sim, os bons para proteger, para guardar, para abençoar. E os maus para punir, para castigar, para disciplinar, para corrigir. Mas a graça, o consolo, o incentivo que nós temos é de saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós amamos a Deus e queremos estar com Deus. Se nós andamos no caminho de Deus, significa que Deus caminha conosco, que nós estamos com Deus. Então, é muito bom saber que Deus está nos cuidando. Quando a gente sai, quando a gente entra, na nossa entrada, na nossa saída, quando a gente vai, quando a gente fica, quando a gente está acordado, quando a gente está dormindo, saber que os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Por quê? Porque a disciplina, a correção, o ensino, a instrução nos livra da morte, nos livra dos perigos, nos livra de situações perigosas, graves, coisas que tu ia caminhando como se tu fosse cego, mas tu recebe a instrução, tu recebe a correção, tu recebe a disciplina, tu aprende, aí tu já não vai por ali. Tem um ditado que diz, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O que quer dizer? Sofreu, aprendeu, não vai mais por ali. O escaldado quer dizer água quente. Aí, quando vê água fria, já lembra daquela experiência. Não errar os mesmos erros. Aprender. E por isso que é esse um sinal de sabedoria. Um sinal de ser sábio. Porque quem odeia a repreensão vai morrer. Por quê? Porque a sabedoria, a repreensão, a instrução é o próprio Deus. Então tu tá caminhando na direção contrária de Deus. Porque tu não aceita ser corrigido, tu não aceita que Deus fale para ti o que é para fazer. Tu te ofende, tu te revolta, tu acha que tu é que sabe. Eu que sei. Então, tu tá caminhando sozinho e tá caminhando para a morte. É o que a palavra nos diz.
11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A pessoa que se acha, ela nunca vai dar o braço a torcer. Ela que sabe. Quebra tudo, destrói, tem uma vida horrorosa, cresce para baixo, mas não se humilha, não pede ajuda, não pede conselho, não reconhece, sabe, cai, mas por dentro ainda está em pé, cheio de altivez, de soberba, de orgulho, de presunção, de arrogância. 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. É o que eu estou dizendo, ó. O sábio quer cada dia ser mais sábio. E o tolo, ele se acha sábio, mas ele é tolo. Então ele nunca aprende, ele nunca melhora, porque ele está na ideia dele, certo? Ele tem razão. Tá tudo bem com ele. 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O pobre pode ficar rico, mas o rico, sem Deus, é mais pobre que o pobre. Porque com Deus, nós podemos adquirir riquezas, prosperidade, bênçãos, felicidade. Porque Deus se agrada de abençoar seus filhos. Mas o rico, ele só tem a sua riqueza. E por isso ele é infeliz. Porque a verdadeira felicidade está em conhecer a Deus, pertencer a Deus, temer a Deus, se reencontrar, se reconectar com o Criador. 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil assim. Aqui vem um assunto muito sério em Provérbios. Quem assistiu essa, vamos dizer assim, terceira série agora sobre Provérbios, está vendo que os destaques que o pai fez tem muito a ver com o trabalho, os assuntos que interessavam a ele, vamos dizer assim, que ele destacou em Provérbios. E é o que a gente está estudando. E a gente já falou algumas vezes sobre o trabalho, sobre a preguiça. E este versículo aqui, o versículo que a gente acabou de ler, o 19, diz que o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte. O que acontece? A preguiça, ela é uma falta de perspectiva da vida. É um cansaço, vamos dizer, eterno. Uma fadiga, uma desmotivação. É um desânimo constante. A pessoa não tem ânimo para fazer nada. E tem gente que diz que a pessoa está com depressão. A Bíblia fala da preguiça. E a preguiça é um pecado. E a preguiça é a antítese do trabalho. Ela é o oposto. Tudo que o ser humano preza, admira, usufrui, desfruta
vem do trabalho. A pessoa abre uma geladeira é porque alguém criou aquela geladeira. Ela vai no supermercado e compra produtos, mercadorias, leva para sua casa porque alguém desenvolveu, trabalhou, fez aquilo ali. Ela pega o celular. Tem pessoas que não fazem mais nada da vida, a não ser ficar com o celular. Mas como é que aquele celular foi feito? É quem estava deitado? Foi um preguiçoso? Não, foi um trabalhador. Ou muitos trabalhadores. Então, o celular que a pessoa gosta tanto é fruto do trabalho. O carro, alguém trabalhou para construir, para elaborar, para planejar. Alguém para vender aquele carro. Todos os exemplos. A escova de dente. A casa que tu mora, a estrada, o asfalto, tudo é fruto do trabalho, do conhecimento da humanidade, não é da preguiça. Então, sim, a preguiça é um pecado. E é um pecado pesado, perigoso, porque ele destrói a pessoa e destrói a médio e longo prazo a humanidade. Porque se as pessoas pararem de trabalhar, pararem de produzir, o que vai ser de nós? Nós dependemos uns dos outros. A sociedade é organizada dessa forma. Então, tem uma legião de preguiçosos, uma legião de gente que não faz nada o dia inteiro, que não produz nada, né? E aqui, o que diz nesse verso? Que o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte. Quer dizer, tudo é difícil. A gente já estudou em Provérbios outros versículos que diziam, tem um leão lá fora. Lembra? Sobre a preguiça. Então, o que a preguiça faz com a pessoa, com o ambiente e com o mundo? Ela cria o caos. Ela não melhora. E se ela não melhora, ela piora. Porque nós temos que estar sempre em manutenção. A gente tem que estar sempre trabalhando pelos nossos relacionamentos, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde, pelas nossas roupas, pelo nosso estudo. Tudo tem que ter manutenção, cuidado, zelo. E o que o preguiçoso faz? Nada. Ele vê dificuldade em tudo. Então, quando uma pessoa é preguiçosa e não faz absolutamente nada na sua vida, ela tá criando o caos. Ela tá idolatrando o nada. Aquilo que não tem valor. E isso é muito sintomático. Isso reflete o grau de saúde mental ou a falta de saúde mental dessa pessoa. Porque é natural do ser humano querer crescer, evoluir, melhorar, estar num ambiente agradável, viver bem e melhor. Desde criança, desde bebezinho, a criança quer conhecer, quer fazer, quer brincar. No lúdico, mas ela tá sempre buscando, isso é o saudável. Uma criança parada, que não faz nada, que não se comunica, que nada, tá doente, tem algum problema, o pai e a mãe vão correr para saber o que tá acontecendo com aquela criança. Então a criança tem que correr, tem que pular, tem que falar, tem que se mexer, tem que produzir, tem que brincar. E o ser humano vai crescendo e vai continuar a buscar isso. Agora como? Um adolescente, um jovem, um adulto. Até os idosos, a Bíblia diz que os idosos vão produzir frutos na sua velhice. Então, enquanto tu tá vivo, tu tem que continuar progredindo, produzindo, vivendo a vida que o Senhor teu Deus te dá. E aí a gente para pensar, se o preguiçoso encontra dificuldade em tudo, e por isso que ele não faz nada, eu fiquei pensando naquela parábola que o Senhor Jesus contou, da parábola do semeador. Claro, a semente é a palavra de Deus, mas teve uma semente que caiu no meio dos espinhos. E quando esse versículo diz, encontrou dificuldade em tudo, tudo é difícil. Sempre tem um problema, sempre tem uma desculpa, uma justificativa para não fazer.
cria histórias mirabolantes, umas coisas assim, ó, assustadoras. Eu pensei nisso, nos espinhos que vão sufocando aquela semente. Aquilo que é bom vai sendo sufocado, porque os espinhos vão crescendo, crescendo e tomando espaço. E a boa semente não consegue se desenvolver. Então a pessoa preguiçosa não consegue produzir nada. Aí eu vou te dizer, como que tu vai te libertar, te livrar desse pecado, desse demônio, desse vício chamado preguiça? Primeira coisa que tem que fazer é reconhecer que tu é preguiçoso, que tem alguma coisa errada contigo. Depois tu tem que orar, pedir perdão, pedir ajuda e parar e pensar nesta palavra, oração. Orar significa que eu falo com Deus, porque eu creio que Ele é todo poderoso, Ele pode mais que eu. Então eu peço para Ele me ajudar. Mas tem o ação, oração. Orar e agir, fazer alguma coisa depois que tu orou. Então a primeira coisa que tu vai fazer é pedir ajuda de Deus. Tu vai te arrepender, tu vai confessar que tu é preguiçoso, que tu não tá produzindo, tu não tá trabalhando, tu não tá estudando, tu não tá fazendo bem para a humanidade. Tua vida, né? Então, tu vai dar o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo? É orar, tu já deu. Aí o segundo passo, tu vai levantar da cama e vai arrumar a tua cama. Tu vai abrir a janela, porque tem isso. Tu tem que deixar o sol entrar, o ar entrar, a vida entrar. Tu tem que começar a arrumar a tua vida nos pequenos detalhes, nos pequenos passos. Então, tu acordou hoje, tu abriu teus olhos, tu pediu ajuda de Deus, tu orou, tu agradeceu por esse dia, tu vai levantar e tu vai arrumar tua cama. Tu vai cuidar de ti, do teu rosto, do teu corpo. Tu vai beber água. Tu vai ler a Bíblia. Sabe? Ter uma rotina. Reconhecer que tu tem um dia para viver. Que tu tem alguma coisa de útil para fazer. Que tu pode abençoar alguém nesse dia. Muitas pessoas começam com preguiça e depois elas adoecem. E sim, isso pode gerar uma depressão, uma doença mental gravíssima. Mas vamos partir do princípio de que a gente está lidando com a preguiça. E acreditar que a sabedoria de Deus pode nos ajudar e nos livrar disso. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte. Mas, porém, contudo, para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Quem é de Deus encontra saída, porque Deus ajuda. A vereda dos retos é plana, o caminho dos justos brilha. Não sei como é que tá na tua tradução. Como eu disse para vocês, nessa terceira edição de Provérbios, eu tô usando uma nova tradução, uma outra tradução. Mas tu pode refletir sobre esse versículo e ver se tu pode ajudar alguém a sair desse túnel, desse lugar escuro, perigoso que a preguiça leva. 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Olha que coisa mais linda isso. Quem é sábio evolui, aperfeiçoa, melhora, cresce. Sobe pela estrada da vida.
25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Muito lindo este capítulo 15 de Provérbios, e ele nos ensina muitas coisas. A primeira, que os sábios falam com conhecimento. Eles não falam, entre aspas, abobrinhas. Falam coisas importantes e sérias. A oração dos retos alegra o Senhor. Deus gosta de ouvir a nossa oração. Deus ama quem segue a justiça. O longânimo, o calmo, o pacífico, ele é alguém que representa a Deus. Deus se vê representado numa pessoa longânima e pacífica. A vereda dos retos é plana. As palavras bondosas dão prazer ao Senhor, alegram a Deus. O coração do justo medita no que vai responder, e os humildes serão honrados. Então nós vemos que a vida do sábio, ela é bem melhor do que aquele que anda de forma errada, afastado de Deus.